Por acaso você já ouviu falar de Herbert Beerbohm Tree? Se não, prepare-se, porque essa história parece saída de um palco iluminado por velas, cheia de exagero, genialidade e um toque de puro espetáculo. Porque antes do cinema dominar o mundo, existia um homem que transformava o teatro em algo quase mágico. Um ator tão intenso, tão grandioso, que suas apresentações não eram apenas peças, eram eventos. Ele não só interpretava personagens, ele os reinventava e dizem que quando ele entrava em cena, ninguém, absolutamente ninguém, conseguia desviar o olhar. Mas por trás dos aplausos, dos figurinos exuberantes e das produções gigantescas, existia uma figura controversa, excêntrica e absolutamente fascinante. E hoje você vai conhecer o homem que fez do palco um espetáculo inesquecível e que ajudou a moldar o teatro moderno como nós conhecemos hoje. Essa é a história de Herbert Beerbohm Tree, que você vai conhecer logo depois da vinheta. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. E hoje a Tia Sil traz para vocês a vida de Herbert Beerbohm Tree, que no final da história você vai ver que ele tem uma ligação com uma outra pessoa bem famosa. Mas vamos lá. No final do século XIX, quando o teatro ainda era o grande entretenimento das multidões, um homem dominava os palcos de Londres, com uma visão quase cinematográfica do espetáculo. Seu nome, como eu já disse, era Herbert Beerbohm Tree, ator, diretor, empresário e um dos grandes arquitetos do teatro moderno. Ele nasceu em Londres no ano de 1852. Cresceu em uma época em que a cidade era o coração cultural do Império Britânico. Ainda jovem, mostrou fascínio pelo palco, mas não se contentaria apenas em ser um ator, porque ele queria transformar o teatro em uma experiência total. Algo capaz de envolver o público com cenários grandiosos, figurinos luxuosos e uma atmosfera quase mágica. Na virada do século XX, Tree tornou-se uma das figuras centrais do teatro inglês, ao assumir o comando do Her Majesty Theatre, ou Teatro de Sua Majestade, no West End londrino. Ali montou produções que ficaram famosas pela escala e pelo cuidado quase obsessivo com os detalhes. Suas encenações de Shakespeare tornaram-se lendárias. Peças como Hamlet, Macbeth e Júlio César ganharam montagens que pareciam transportar o público diretamente para uma outra época. Porque para Tree, o teatro não deveria ser apenas ouvido ou visto, ele deveria ser vivido. Cavalos reais chegaram a entrar em cena. Multidões de figurantes atravessavam o palco. Cenários gigantescos eram construídos para recriar palácios, florestas e campos de batalha. Era uma visão de espetáculo que antecipava, de certa forma, aquilo que o cinema épico faria décadas depois. Mas a sua contribuição não se limitou ao palco, porque no ano de 1904 ele fundou a Royal Academy of Dramatic Arts, ou a Academia Real
de Artes Dramáticas, conhecida simplesmente como RADA. A instituição se tornaria uma das escolas de teatro mais respeitadas no mundo, formando gerações de atores britânicos e consolidando a ideia de que o teatro também precisava de formação técnica e artística rigorosas. Ele também atravessou uma fronteira histórica quando participou de uma das primeiras filmagens teatrais já registradas. Foi no ano de 1899. Ele interpretou o rei em uma curta adaptação cinematográfica de King John, um dos primeiros registros de Shakespeare no cinema. O momento em que o velho mundo do teatro encontrava a nascente arte das imagens em movimento. Fora dos palcos, ele era uma figura marcante, carismático, extravagante e profundamente ligado ao universo artístico de sua época. Seu meio-irmão era o escritor e caricaturista Max Beerbohm, famoso por retratar com humor a sociedade intelectual britânica. O legado de Tree, no entanto, não terminaria no teatro. E o bom de tudo é que Beerbohm Tree foi aquela árvore que deixou bons frutos no mundo. Por quê? Ele é o avô materno de ninguém mais, ninguém menos do que o Alan Parsons, do Alan Parsons Project, que é produtor, engenheiro de som e que ajudou a definir a sonoridade do rock no século XX, participando como engenheiro de som num dos álbuns mais históricos do século XX, que é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. E ele também trabalhou com os Beatles. Isso, meus amores, é uma curiosa continuidade artística, porque o avô transformava o palco em espetáculo visual. O neto transformaria o estúdio em paisagem sonora. Quando Herbert Beerbohm Tree faleceu em 1917, o teatro britânico já tinha sido profundamente transformado pela sua visão. Ele demonstrou que o palco podia ser muito mais do que um lugar para atores recitarem textos. Podia ser um mundo inteiro criado diante do público. E, de certa forma, cada grande produção teatral que busca maravilhar a plateia ainda carrega um pouco daquele espírito vitoriano grandioso que Tree ajudou a construir. Agora, somente a título de curiosidade, ao observar os retratos de Herbert Beerbohm Tree, algo curioso chama a atenção. Décadas depois, o mesmo olhar reaparece no rosto de seu neto, o músico e produtor Alan Parsons. Os mesmos olhos claros, a mesma expressão pensativa, como se de alguma forma o olhar de um grande homem do teatro tivesse atravessado o tempo. Pois é, meus amores, vocês devem conhecer o Alan Parsons, das músicas como Eye in the Sky, entre outras, ou Don't Answer Me e muito mais. Mas vocês podiam imaginar que meio que está no sangue essa coisa da arte, da transformação na família deles? Pois é, eu também não sabia, descobri há pouco tempo e estou aqui contando para vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês já sabiam disso, se vocês tinham noção dessa ideia e aproveita, se você conhece Alan Parsons, me conta aqui qual é a música dele que você gosta mais. Isso era o que eu tinha para hoje. Por favor, não esqueça de deixar seu like, porque a plataforma
não tá entregando os vídeos, sabe? Então, se você assistir, deixar o like, me ajuda muito, tá? E era isso que eu tinha para contar hoje. Eu desejo realmente que vocês fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.